Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Nesse vídeo nós iremos falar a respeito de diversas notícias, então não esqueça de deixar a curtida, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Falaremos principalmente sobre o que aconteceu com o Leonardo, infelizmente uma morte durante o show, ataque de touro, uma tragédia na verdade. Também não para por aí. E, infelizmente, aos 95 anos, morreu o autor de O Rei do Gado e Terra Nostra, Benedito Rui Barbosa. Uma morte aí realmente surpreendente no país. A Luana Piovani detonou o Neymar após a eliminação do Brasil e celebrou o fim da carreira, aposentado. Aos 70 anos, Marcos Oliveira, o Beisola, dá adeus ao CTI e comunicado é feito. Naquela fase, Deolane Bezerra, presa, o Ministério Público diz que ela desenvolveu síndrome do pânico. O documento sobre a prisão da influenciadora trouxe detalhes inesperados. E por último, o que aconteceu com o Leonardo. Deixa a curtida e vamos para a primeira notícia. O escritor e dramaturgo Benedito Rui Barbosa faleceu na manhã de terça-feira, 7 de julho de 2026, aos 95 anos, reconhecido como um dos principais nomes da história da televisão brasileira e da teledramaturgia no Brasil. O autor estava sob cuidados médicos continuados nas últimas semanas e se encontrava internado nas dependências do Hospital HCOR, localizado na cidade de São Paulo. Até o momento da publicação das primeiras informações sobre o falecimento, os profissionais de saúde e a assessoria não haviam divulgado a causa oficial do óbito do profissional. O romancista acumulava mais de 6 décadas de atuação profissional dedicadas à escrita de narrativas ficcionais de grande alcance no país. Antes do falecimento, o novelista enfrentou complicações clínicas decorrentes de diagnósticos médicos anteriores, conforme informações compartilhadas nas redes por seu filho, Rui Maurício Rui Barbosa. O autor havia sido diagnosticado recentemente com um quadro de infecção urinária. Então fica aí os nossos mais sinceros sentimentos para a família e os amigos. A eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas da final da Copa do Mundo de 2026 reacendeu o conflito virtual entre Luana Piovani e Neymar. Imediatamente após o revés de 2-1, a atriz utilizou suas plataformas digitais para tecer críticas severas ao atacante e celebrar o que muitos interpretam como o fim da sua trajetória em Copas do Mundo. Em um dos seus stories, a artista compartilhou uma declaração que ganhou repercussão na rede. Enfim, Neymar aposentado, amém. A frase veio acompanhada de um emoji de mãos em oração. Dando continuidade às provocações, Luana ainda repostou uma publicação que festejava o resultado sob o título "Acabou a era Neymar, graças a Deus". A crítica contra o Neymar da Luana Piovani. Parece que você gostou da Luana Piovani dessa vez? Olha, gente, a Luana Piovani, ela publicou um post dizendo o seguinte: enfim, Neymar aposentado, amém. Aí, e ela repostou uma crítica que dizia que agora a seleção não é mais refém do neymarismo cultural e comemorando que acabou a era Neymar. E que ele só foi convocado por pressão de patrocinadores. Quer ver a crítica? Olha lá, ali do lado. Vamos ver. A derrota tem o lado bom. Enfim, a seleção não é mais refém do neymarismo cultural. Acabou a era Neymar, graças a Deus, com um gol de pênalti como prêmio de consolação de quem foi convocado apenas por pressão de patrocinadores. Bom, e ela usa o cifrão ali no lugar do S para mostrar que era dinheiro. Foi lá e ainda arrumou confusão lá fez o gol? Fez, ok, mas arrumou confusão lá no campo ainda, né? A seleção brasileira, você sabe o que a seleção faz agora? Pega o avião e vai embora! Pode ir embora, pega o avião e vai embora! Isso aí. Comemorando a aposentadoria de Neymar, Luana Piovani vibrou nas redes sociais após a eliminação da seleção brasileira da Copa do Mundo de 2026. Logo após a derrota por 2-1, a atriz publicou que enfim Neymar estava aposentado. Na sequência, Luana Piovani também repostou uma mensagem afirmando graças a Deus que acabou a era Neymar, destacando a eliminação como um lado positivo da partida por representar o encerramento do chamado neymarismo cultural. As publicações ainda levantavam questionamentos sobre a convocação do jogador, sugerindo possível influência de patrocinadores.
jogadores. Neymar marcou o único gol do Brasil na derrota para a Noruega, mas não conseguiu evitar a eliminação. Muito emocionado, o camisa 10 afirmou que tentou de tudo para ajudar a equipe e revelou que sua trajetória com a camisa da seleção brasileira havia chegado ao fim. Ao comentar sobre a eliminação do Brasil na Copa do Mundo, o jogador disse que o sentimento era de muita tristeza. Sentimento de tristeza. Infelizmente, mais uma Copa do Mundo que ficou de fora. Luana Piovani comemora o fim de Neymar e choca a internet. A reação de Luana Piovani com a eliminação do Brasil na Copa do Mundo, mais uma vez, rende polêmica e dá o que falar. Vocês sabem que a Luana não é leve no que fala, né? E ela acabou com a raça do Neymar mais uma vez. Neymar, que ontem entrou em campo só pra brigar e chorar no final do jogo, porque não tinha mais o que fazer, né? Deixou muitos revoltados, né? Porque ele arrumou briga dentro de campo por 2 vezes. E também a Luana Piovani se pronunciou contra a derrota dele. E ela festejou, gente. Ela festejou a aposentadoria do Neymar. E ela postou através de um story: enfim, Neymar aposentado. Amém. Luana Piovani comemorando que nunca mais vai ver o Neymar jogando, pelo menos na Copa do Mundo, né? Ontem, durante o fim do jogo, o Neymar confirmou, gente, a aposentadoria dele, né? No final do jogo, ele disse que foi lá naquele mesmo campo que ele iniciou o trabalho dele com a Copa, e naquele mesmo campo ele estava finalizando esse momento. Eu quero saber a sua opinião, gente. Luana Piovani sempre causando polêmica aqui. Brasil. Tem briga. Bela participação do Neymar no jogo, para quem esperava que ele fosse. Eu não tenho nada. Mas no final do jogo eu acabei assim, sendo atropelado pela cena ridícula, abominável do Neymar indo na cara do goleiro, gritar, fazer graça, chamar pra... Agora, esse vídeo aqui é para complementar o anterior sobre o resultado da Copa. Bem rapidinho, sem palestrinha. Não me comove o pranto de quem é ruim. E assim, quem sabe essa... Casão, queria te ouvir. Eu posso só assinar embaixo o que o Tuca falou? I'm gonna show you. Não me comove o pranto de quem é ruim. E assim, quem sabe essa mágoa... E esse foi o fim da era Neymar. Um jogador que tinha habilidade, mas escolheu ir pelo caminho do ego, da arrogância, de ganhar dinheiro acima de tudo e de todos com essas bets. E aí foi isso, um fiasco. O ator Marcos Oliveira, amplamente conhecido por sua interpretação do personagem Beisola no seriado A Grande Família, recebeu alta do CTI. A internação do artista ocorreu na última quinta-feira, 2 de julho de 2026, com o objetivo de submetê-lo a um procedimento cirúrgico para o tratamento de um abscesso na região do períneo. De acordo com as informações fornecidas por Cida Cabral, administradora do Retiro dos Artistas, o procedimento cirúrgico foi necessário devido a uma fístula que vinha provocando episódios de sangramento no paciente, e após a intervenção, Oliveira foi transferido para um quarto hospitalar, onde permanece sob observação da equipe médica. Oliveira, conhecido pelo público como o eterno Beisola de A Grande Família, voltou a preocupar os fãs após ser internado novamente no Rio de Janeiro. O ator, de 70 anos, apresentou uma infecção na região do períneo e precisou receber atendimento médico. Primeiro, ele foi levado ao Hospital das Clínicas de Jacarepaguá e depois transferido para o Hospital São Lucas Copacabana, onde segue sob cuidados da equipe médica. A possibilidade de uma nova cirurgia ainda depende do resultado de exames. A internação acontece pouco tempo depois de Marcos passar por outro procedimento, em maio, para corrigir uma hérnia de disco. Nos últimos anos, o ator enfrentou uma sequência de problemas de saúde. Ele já passou por cirurgia urológica para tratar uma fístula uretral
e utiliza bolsa de colostomia desde esse período. O novo quadro reacendeu a preocupação do público, principalmente porque Marcos tem sido muito lembrado pelo carinho que o personagem Beisola ainda desperta nos brasileiros. Oi, gente, olha eu aqui, saí da CTI agora, vim pro apartamento, que tá lindo, maravilhoso, e eu tô pronto, gente, logo vou ter alta, e dia 20 estarei lá nas loucas de Copacabana, vai ser uma delícia. Oi, minha gente, olha eu novamente aqui, e recuperando as minhas energias, e a minha fala também. Estou me preparando para uma nova aventura de vida, que eu quero fazer os meus trabalhos. Então estou me recuperando, estou melhorando, e graças a Deus sem dor, que era muita dor e muito sofrimento. Agora não, agora eu tô alegre, eu tô feliz e quero trabalhar. Vou cantar muito por esse país afora, tá bom? Beijo, beijo, beijo e me aguarda, gente. Muito obrigado. Obrigado pela torcida. Estamos na fé. Vamos em frente, tá bom? Tchau. Eu acabei de descobrir que o Marcos Oliveira, que é conhecido como Beisola, que participou lá de A Grande Família, ele está internado nesse momento, ele está no hospital internado. Sabe por conta de quê? De uma infecção que ele pegou, sabe aonde? Pois é, gente, pegou infecção lá naquele lugar lá. Aí ele se encontra internado. Para quem não conhece, o Marcos Oliveira, ele participou de A Grande Família, era um ator, né, muito conhecido, hoje em dia não mais, porque ele foi à falência. É uma pessoa que era rica, que tinha bastante dinheiro. Ninguém sabe o que aconteceu, que esse cara foi à falência, gente. Não tem mais nem um centavo no bolso, né? Hoje em dia ele vive mendigando a ajuda do povo. E inclusive as pessoas que já ajudaram ele saiu falando mal, viu? Isso aqui não é flor que se cheire não, viu? Aí tá internado lá no hospital por conta dessa infecção que ele pegou. Mas o Marcos não é uma pessoa boazinha não, viu? Todo mundo já sabe aí que as pessoas que ajudaram ele se arrependeram, porque ele saiu falando mal até da quantia que recebeu, que era pequena, viu, gente? Então isso aqui não é flor que se cheire não, viu? É enlouquecedor. Eu tava agora conversando com o Milton Cunha, eu não consigo olhar pra você, porque eu fico deslumbrada com os tantos tons de verdes que a gente encontra. Pensar que isso aqui é floresta nativa, gata. E olha como é linda. Como o Brasil é lindo, né? Sou louca pelo Brasil e gostaria muito que todos tivessem a oportunidade que a gente está tendo de conhecer o Brasil, né? É por isso que a gente está aqui. A gente está aqui no Festival da Cunhã. A Isabelle Nogueira trouxe muita gente, muitos influenciadores, artistas, todo mundo aqui para conhecer o Brasil, que é uma parte aqui do norte que as pessoas não têm muita ideia de tão lindo. Não tem. A dimensão disso, como é grande, como é rico, como é diverso, né? Aí você olha ali, aquela, tipo uma falésia, enfim, é maravilhoso. E o Brasil é isso, o Brasil é um país de dimensões continentais, e quando a gente fala isso, é sobre esse tamanho, né? Esse tamanho dele, e aí você tá aqui, tem outro sotaque, tem outra comida, tem outro tipo de refrigerante, eu amo. E você trouxe seu filho também, porque você falou que seu filho ainda não tinha vindo. Por causa disso. Você sabe que no outro dia, a gente mora em São Paulo, né? Aí tinha um negócio de estudo do meio. Aí era para ir passear na Pinacoteca do Estado. Lindo, legal, arte. Só que ele já foi na Pinacoteca milhões de vezes, né? Dezenas de vezes, para ser exata, né? E para quem nunca tinha vindo, falei, não, bora fazer um verdadeiro estudo do meio, né? Você vê todo mundo com celular na mão, todo mundo deslumbrado, né? E quantos anos ele tá, o Gabriel? Vai fazer 18 agora. Ei! Tá um rapaz. E daqui a pouco deve já estar saindo de casa. Você tá preparada para esse ninho vazio? Eu preparei ele para isso, sabe? No outro dia eu perguntei assim, Gabriel, se eu fosse morar com um amigo, quem seria? Vamos agora para a próxima notícia. Não esqueça de deixar a curtida, se inscrever no canal e ativar o sininho. Um parecer do Ministério Público de São Paulo, MPSP, revelou que Deolane Bezerra enfrenta um quadro de síndrome do pânico na penitenciária feminina de Tupi Paulista. Por esse motivo, a influenciadora divide a cela com outra detenta
mesmo havendo espaço para permanecer sozinha. A Polícia Civil e MPSP detiveram Deolane há 45 dias durante a Operação Vernix. Desde então, as autoridades investigam a influenciadora por suspeita de lavagem de dinheiro e organização criminosa ligada ao primeiro comando da capital, PCC. Nesta última segunda, 6/7, a 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo iniciou o julgamento do habeas corpus apresentado pela defesa. O Ministério Público de São Paulo informou que Deolane Bezerra desenvolveu síndrome do pânico na prisão e divide cela com outras detentas por medo de ficar sozinha. A defesa de Deolane Bezerra apresentou ao Tribunal de Justiça de São Paulo um parecer do Ministério Público que aponta que a influenciadora desenvolveu síndrome do pânico durante o período que está presa preventivamente. Segundo o documento, ela divide a cela com outras detentas de forma voluntária, por sentir medo de permanecer sozinha durante a noite, apesar de haver disponibilidade para ficar em uma cela individual. O Ministério Público também afirmou que Deolane está em um pavilhão especial, separado da população carcerária comum, e defendeu que as condições da unidade prisional são adequadas. Com isso, o órgão se manifestou contra o pedido de defesa para transferi-la para uma cela do Estado Maior, ou substituir a prisão preventiva por uma prisão domiciliar. E vai piorar quando ela receber a sentença. Pânico tem o trabalhador quando recebe o salário. Não era ela que falava com os clientes, e aí entra outra, vai ficar chorando agora? A casa caiu, já era, boizão. Tá chorando agora? Agora o bagulho já era, filho. A casa caiu. Você vai fazer o quê? Vai chorar? Eu gosto de bandido, eu gosto de advogar pra bandido. Ó, doutora, tô fudida, a casa caiu, eu fiz mesmo. Uma nova informação envolvendo Deolane Bezerra voltou a movimentar as redes sociais. Segundo manifestação do Ministério Público no processo, a influenciadora teria desenvolvido síndrome do pânico durante o período em que esteve presa e, por medo de permanecer sozinha, dividia a cela com outra detenta. A informação passou a repercutir após trechos do documento virem a público. De acordo com o Ministério Público, Deolane apresentou sintomas compatíveis com síndrome do pânico durante o período de prisão, e o compartilhamento da cela teria ocorrido em razão do receio de ficar sozinha. O caso rapidamente ganhou destaque e reacendeu o debate sobre os impactos emocionais do encarceramento. Nas redes sociais, as reações foram divididas. Enquanto alguns internautas demonstraram solidariedade e afirmaram que problemas de saúde mental devem ser tratados com seriedade, outros lembraram que as investigações envolvendo a influenciadora seguem seu curso e defenderam que os fatos sejam analisados pela justiça. O nome de Deolane Bezerra voltou a dominar os assuntos mais comentados. A influenciadora, que está presa há cerca de 45 dias na penitenciária feminina de Tupi Paulista, teve novas informações sobre sua situação, reveladas em documentos apresentados à Justiça. Segundo o parecer do Ministério Público, Deolane estaria enfrentando um quadro de síndrome do pânico dentro da prisão e, por isso, divide a cela com outra detenta, mesmo existindo espaço para ficar sozinha. Enquanto isso, a defesa tenta conseguir a transferência para uma sala de Estado Maior ou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. No entanto, o Ministério Público se posicionou contra o pedido. O caso começou a ser analisado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e o julgamento deve ser concluído no dia 15 de julho. Vale lembrar que Deolane segue investigada por suspeitas de lavagem de dinheiro e organização criminosa. Até o momento, não houve condenação e o processo continua em andamento. Agora, resta aguardar a decisão da Justiça para saber quais serão os próximos capítulos desse caso que continua repercutindo em todo o país. E a notícia é que a influenciadora e advogada Deolane Bezerra está com síndrome do pânico. Ela que está presa, já vai fazer 3 meses, né? Onde foi agora o Ministério Público disse abertamente que ela está sofrendo de síndrome do pânico e pediu, tanto ela como os advogados, para não ficar mais em sala separada e ficar em sala comunitária, né? No caso, cela comunitária, né? Deolane Bezerra, desde quando foi presa, ela estava em cela separada. Só que agora ela mesma pediu, através dos advogados dela, para ir para uma cela comunitária. Quando foram questionados, né, os advogados levaram o psicólogo para conversar com ela, chegaram à conclusão que ela está com síndrome do pânico, está com medo de ser assassinada, né, com medo de que alguém vá na cela enquanto ela estiver sozinha e atente contra a vida dela. E agora, além dela ser transferida para uma cela para poder ficar lá com outras presas, né, outras detentas, ela também vai ficar agora sendo vistorada 24 horas. Já tem o carcereiro que vigia toda a ala, mas vai ficar um especial para a sala dela. Porque os advogados, segundo eles, estão dizendo que se ela está falando isso é porque ela está confiando que alguém está com medo que vaze alguma coisa aqui fora e mande fazer algum serviço, né, com a Deolane lá na cadeia.
pode ser solta a qualquer momento. Deolane Bezerra, isso porque a justiça decide nessa segunda-feira se a influenciadora vai para prisão domiciliar. Mas ela já começa esse processo todo com o pé esquerdo, porque o Ministério Público é contra. A 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo julga hoje o habeas corpus protocolado pela defesa de Deolane, que tenta transferi-la para uma sala de Estado Maior, que é aquela sala ali reservada a advogados, ou, na ausência dessa estrutura, que ela tenha prisão domiciliar. Ou seja, pode ser sim ser solta a qualquer momento. Vamos ver qual vai ser a decisão da justiça. Já deixa o seu like e me segue para não ir perdendo as atualizações. A defesa da Deolane, gente, ela tá tentando se cercar de todas as formas e tá pedindo habeas corpus ou a transferência dela da Tupi Paulista para outros estabelecimentos. Por exemplo, uma delas é a penitenciária feminina de Tremembé. E até a água do presídio tá sendo usado como argumento da defesa para sustentar esse pedido de habeas corpus ou de transferência da unidade. Teve um laudo apontando que a água estaria contaminada. A penitenciária do Tupi Paulista, onde a Deolane está presa atualmente, se defende e diz que não tem escorpião nas celas nem falta de ventilação. Diz que no local tem TV, banho quente e estrutura com 4 refeições diárias. Será que vai ter liberdade para a doutora desdoutorada? Deixa o seu like e a sua opinião nos comentários. Quer saber que problema de saúde é esse, gente? Que problema de saúde é esse da Deolane? Segundo a nossa querida Patrícia Caldeirão, jornalista, contou, ela teve uma... Vamos para a última notícia. Não esqueça de deixar a curtida, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos lançamentos. Agora nós iremos falar sobre o Leonardo. Ele lamentou a morte do peão Rafael Silvio Oliveira, ocorrida durante uma montaria no Votu Internacional Rodeio, realizada em Votuporanga, interior de São Paulo. O artista realizou uma apresentação no último dia do evento e desejou seus pêsames aos familiares e amigos da vítima. Eu gostaria de saber se vocês têm notícias sobre o peão que foi acidentado. Inicia Leonardo sendo informado pelo público que o peão não resistiu aos ferimentos. Esses aplausos todos são para você e para ele, por tudo que vocês construíram. Esse trabalho aí ele não chegou a ver, né? Ele, logo depois desse disco, ele já ficou doente. Quando lançou, ele já tinha morrido já. Isso aí é Um Sonhador, é o nome da música que marcou esse disco aí, né? Com outras músicas também. Mas realmente não... Essa época é muito difícil. Agradecemos a sua visualização. Obrigado por assistir. Ei, não sai agora, tem mais vídeos para você assistir. Clique em um deles.